Esse é o podcast do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro das lutas dos trabalhadores brasileiros através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com os nossos brigadistas ou através do e-mail contato@averdade.org.br. Ventania pelos Canaviais. Um texto de Edival Nunes Cajado, Comitê Central do PCR. Manuel Aleixo da Silva nasceu no dia 4 de junho de 1931, no engenho Cova da Onça, em São Lourenço da Mata, em Pernambuco, cidade cercada por canaviais e grandes usinas. Seus pais, João Aleixo da Silva e Maria Sabino da Silva, eram negros e foram alcançados pela escravidão quando meninos. Nosso herói, ainda criança, também foi levado ao duro trabalho de moagem da cana de domingo a domingo, para ter direito à comida e ao tosco vestuário em tudo, semelhante aos dos escravos da senzala. Não teve tempo nem o direito de frequentar a escola, que nos anos de 1930 era um privilégio de poucos. Em 1955, já com 24 anos, acompanhou com interesse o ressurgimento das ligas camponesas no engenho Galileia, no município de Vitória de Santo Antão, sob a liderança de Zezé da Galileia. Por outro lado, recrudesciam a repressão, as milícias privadas e o uso da polícia militar pelos senhores de engenho e usineiros para fazer despejos, sacrificar animais domésticos, arrancar as lavouras de subsistência e assassinar líderes camponeses. Foi a partir daí que Manuel Aleixo descobriu que pertencer às ligas camponesas e politizar o coco de roda e as emboladas das quais participava não seria o suficiente. No final de agosto de 1963, os sindicatos e as ligas de São Lourenço, Moreno e Jaboatão, sob a sua influência e a de Amaro Luiz de Carvalho, conhecido também como Palmeira ou Capivara, sentindo que a confrontação se aproximava, convocaram de forma unitária as grandes assembleias para responder às ondas de prisões e assassinatos no campo. As assembleias aprovaram a seguinte deliberação: a cada militante morto, um ajuste de contas com o assassino ou com seus mandantes. Agora será olho por olho e dente por dente. Golpe e luta clandestina. Em 1º de abril de 1964, os usineiros, latifundiários, a alta burguesia e os seus mandos militares fascistas se aliaram aos monopólios imperialistas dos Estados Unidos para acabar com aqueles que ameaçavam seus imensos lucros, eliminar as lideranças revolucionárias e a organização crescente dos operários, especialmente dos 400 mil assalariados agrícolas da zona canavieira de Pernambuco. Como num pesadelo, milhares de operários das usinas e camponeses pobres dos engenhos amanheceram nas delegacias e quartéis transformados em presídios. Para não ser capturado e morto, Manuel Aleixo, ligeiro como vento forte, já com 34 anos, se separa da sua família, dos amigos, de tudo e passa a viver nos mais distantes engenhos, onde vai recomeçar tudo de novo. O encontro com o PCR. Logo no início de 1967, um ano após a fundação do Partido Comunista Revolucionário, Manuel Aleixo reencontra por acaso na cidade de Barreiros, em Pernambuco, o mais procurado e mais experiente agitador e organizador comunista de toda a zona canavieira, Amaro Luiz de Carvalho, que já havia integrado a Comissão do Trabalho Militar das Ligas Camponesas e feito cursos de formação política e militar em Cuba e na China. Amaro retoma as conversas com Aleixo interrompidas pelo golpe militar de 1964. Passam em revistas os nomes dos companheiros desaparecidos, assassinados, presos e a desmobilização e a dispersão das massas. Apoiado nos seus estudos e nos documentos do partido, Amaro argumentou que as ligas camponesas e os quilombos, apesar de sua imensa importância, eram incapazes de impedir o golpe contra-revolucionário das classes dominantes. Para vencer os golpistas era necessário um partido comunista revolucionário, reconhecido pelas massas, com capacidade de direção política para conduzi-las tanto nos momentos de ofensiva para tomar o poder do Estado, quanto nos momentos de recuo organizado quando necessário. Palmeira então conclamou Manuel Aleixo a ingressar no partido, que emocionado respondeu de pronto: "Quero ser militante do PCR até vitória ou morte. Já tenho uma lista de companheiros a serem recrutados pelo partido." Preparando militantes revolucionários.
Manuel já havia se transformado numa respeitável liderança do poderoso Sindicato de Barreiros e tinha influência em Água Preta e Joaquim Nabuco. E aí começa o seu primeiro batismo de fogo. Seu nome de guerra, Ventania, expressava a força de vontade e a rapidez com que ele se dedicava ao trabalho profissional de construção do partido, retirando-se aos poucos do papel de líder de massas para atuar mais no aparelho partidário clandestino no campo. Foi só dentro do PCR que aprendeu a ler e a escrever. Para lá iam somente aqueles que mais se destacavam na luta, revelavam características de futuro militante para receber cursos de formação política e ingressar no PCR. Passou a trabalhar em estreito contato com Amaro e Manuel Lisboa, constituindo-se assim em pouco tempo um coletivo dirigente desta frente, na qual teve destacado papel de direção juntamente com o companheiro Amaro Félix Pereira, conhecido como Procópio e homenageado na edição impressa do jornal A Verdade, número 274. Manuel Aleixo foi preso e, por nada informar, foi torturado e recolhido durante todo o ano de 1970 na casa de detenção do Recife. Quando conquistou a liberdade, retomou suas atividades revolucionárias clandestinamente, com muito mais disposição do que antes, pois sabia que teria que enfrentar grandes dificuldades com a repressão, e especialmente com o desenvolvimento do seu trabalho. Agora sem o sítio Borboleta e sem a sábia companhia de Palmeira, que continuava preso e torturado. Certa vez um camarada lhe perguntou por que ele tinha tanta pressa em tudo que fazia. Em cima da bucha ele respondeu: agora eu tenho que recrutar por dois, por mim e pelo companheiro Capivara que continua preso. O covarde assassinato do camarada Amaro Luiz de Carvalho na casa de detenção do Recife, no dia 22 de agosto de 1971, não apavorou Ventania, que rapidamente procurara recompor o trabalho e também a sua vida pessoal, casando-se com a companheira Isabel Simplício da Conceição. Paixão e morte. O ano de 1973 foi o cerco aos comunistas revolucionários. Sequestraram Manuel Aleixo e assassinaram sob as mais selvagens torturas. E como provamos essa fé suprema no partido? Havia um ponto marcado com o companheiro Valmir, da direção do partido, no interior da igreja da cidade de Ribeirão, no dia 6 de setembro às 10 horas. Coube a Edival Nunes Cajá cobrir o ponto. E na hora exata lá compareceu e o companheiro não estava, nem tampouco a polícia. O doicode do 4º Exército, o torturador Sérgio Paranhos Fleury, diretor do DOPS de São Paulo, o torturador Moacir Salles de Araújo, diretor do DOPS de Pernambuco, o delegado José Oliveira Silvestre e o torturador Luiz Miranda, agente da Polícia Civil, foram os responsáveis diretos por todas as sevícias, pelo assassinato e pela desavergonhada mentira veiculada nos grandes jornais da burguesia no dia 8 de setembro de que Ventania teria morrido no dia 29 de agosto, ao resistir à voz de prisão e travar um tiroteio com os agentes da segurança na cidade de Ribeirão. A verdade é que Manuel fora sequestrado em sua própria casa, em Joaquim Nabuco, na madrugada do dia 29 de agosto, fato testemunhado por Isabel, sua companheira. Foi então conduzido numa veraneio do Exército até a sede do 4º Comando do Exército, no Parque 13 de Maio, onde foi assassinado. Só em 2012, com o esforço dos seus filhos, o Estado brasileiro reconheceu o crime praticado contra Manuel Aleixo através da Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos do Ministério da Justiça. Isabel Simplício, sua esposa, declarou ainda em documento entregue à comissão que apoiava a luta e que agora espera justiça para que nunca mais aconteça outro final de agosto tão triste como aquele de 1973. No dia 4 de novembro de 2012, no município de Joaquim Nabuco, zona Canavieira Sul de Pernambuco, militantes de esquerda, ativistas sociais e trabalhadores da cana se reuniram na Câmara Municipal para prestar uma justa e comovida homenagem a um destacado Manuel Aleixo. O Comitê de Memória, Verdade e Justiça de Pernambuco decidiu pela homenagem a Manuel Aleixo pelo fato injustificável de a Comissão da Verdade do Estado de Pernambuco ter publicado a lista de 50 mortos e desaparecidos políticos do Estado e nela não constar o seu nome. Herói do povo.
Foi com base na sua profunda opção pelo PCR como instrumento da libertação revolucionária dos explorados e oprimidos que Manuel Aleixo construiu a sua inquebrável coerência. Por isso, ele encontrou forças suficientes para praticar também no cárcere do inimigo a orientação de não dar nenhuma informação sobre o partido, pois para um revolucionário, a traição é pior do que a morte. Sobre Ventania, assim se expressou a direção do PCR. Na sala de torturas, comportou-se como um autêntico herói nascido do povo. Diante das torturas mais atrozes, cerrou os dentes, nada falou aos sádicos policiais. Morreu como um herói do povo, como um combatente do partido, digno e firme como uma rocha. Editorial do jornal A Luta, número 18, de dezembro de 1974. Camarada Manuel Aleixo, você conquistou com a sua elevada honra comunista um justo lugar no panteão dos heróis da história e da dignidade. Você ouviu uma matéria da edição número 275 do Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com os nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. E não deixe de nos seguir nas nossas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.